A Constituição de 1891. Em fevereiro de 1891 foi promulgada, ou seja, começou a valer, entrou em vigor, a primeira Constituição Republicana do Brasil. Algumas das principais definições da nova Constituição eram: primeiro, manutenção do sistema republicano, em que o presidente seria escolhido por voto a cada 4 anos, como é agora, até hoje, a cada 4 anos. Segundo, direito de voto aos homens maiores de 21 anos. Hoje é a partir dos 18 anos, A partir dos 18 é obrigatório. E dos 16 é opcional. Se quiser a partir dos 16, pode votar também. Quem não poderia votar? Os analfabetos, mendigos, religiosos e soldados. Então, os padres não poderiam votar, Terceiro, transformação das províncias em estados. Lembra que o Tony explicou que nós tínhamos as capitanias hereditárias, depois passaram a ser chamadas de províncias e depois passou a ser chamadas estados, que inclusive hoje nós conhecemos como estados. Ampliação do poder de decisão dessas unidades da federação. Quarto, determinação da liberdade religiosa, ou seja, o país não tinha mais uma religião oficial, não era a religião católica oficial, Era permitido prestar culto e cada um buscar onde se identificasse nas suas crenças. Então vamos ver aqui, já acontecendo no período, Período aqui, governo constitucional. Marechal Deodoro já foi eleito pelo Congresso, a sua segunda fase. Então agora ele é primeiro presidente eleito. Na primeira fase ele era provisório, agora ele foi eleito. Então é o governo constitucional. O governo Deodoro da Fonseca foi marcado pelo seu autoritarismo. Ele dava muitas ordens, Ele queria fazer porque queria do jeito dele. E pelas tentativas de procurar reforçar o seu poder, ou seja, ele queria cada vez mais poder. Ele achava que ele era presidente que poderia resolver tudo do jeito que ele quisesse. O autoritarismo de Deodoro da Fonseca resultou no fechamento e a dissolução do Congresso. O que quer dizer isso, tio Toninho? Como ele não podia fazer o que ele queria e o Congresso, as pessoas que estavam lá queriam comandar, queriam fazer do jeito dele, ele falou assim: quem manda aqui sou eu, vou fechar o Congresso e vou separar vocês não mandam mais nada aqui. Então foi isso que ele fez, Fechou o Congresso e acabou com o Congresso, ninguém governava mais, ninguém opinava mais, ele resolvia tudo. E a reação civil e militar foi imediata, ou seja, os militares não gostaram da atitude dele. Por quê? Olha, você foi eleito, nós estamos dentro de um país, dentro de uma república, você é eleito, mas não é você que governa, não é poder único, como era no poder da monarquia. Aqui não, você tem que obedecer às leis. Então, aliás, eles brigaram a favor disso. Cada um queria participar do desenvolvimento do país. E já o Marechal Deodoro da Fonseca não queria. Queria ele decidir tudo. Então, o que aconteceu? Já que o Marechal Deodoro da Fonseca falou, já que eu não posso governar, então eu não vou querer mais governar isso daqui. E ele sofreu muitas pressões, muitas pressões mesmo. O que aconteceu? Ele acabou renunciando, ele abriu mão de ser presidente. Isso aconteceu no dia 23 de novembro de 1891. Ele sai da presidência, quem vai assumir? Então, o seu vice passa a ser o presidente. Quem era o vice? Floriano Peixoto. Então, Floriano Peixoto passa a governar o país. Então, vamos lá. O país ainda continua na mão de militares. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui. Governo Constitucional. Após a publicação da Constituinte em 1891, a primeira eleição presidencial foi realizada de forma indireta, ou seja, sem a participação da população. Assim, deputados e senadores elegeram Marechal Deodoro da Fonseca para seguir como presidente da República. Após a eleição, o presidente passou a ser acusado de governar de forma autoritária. Então ele queria fazer do jeito que ele quisesse e não queria palpite de ninguém.
o que causou muita rejeição ao seu governo. Essa oposição também ocorria entre os militares da Armada. Da Armada seria referente à Marinha, né? Que iniciaram uma revolta no Rio de Janeiro contra a administração de Deodoro. Ameaçado pela Armada e enfraquecido politicamente, o Marechal Deodoro renunciou ao cargo em novembro de 1891. Em seu lugar, assumiu o vice-presidente, o Marechal Floriano Peixoto. Vamos ler agora na página 28, as revoltas populares. No período em que Floriano Peixoto esteve no poder, também foi marcado por grandes tensões no Brasil. Os oficiais da Armada, por exemplo, continuavam insatisfeitos, pois se sentiam desvalorizados em relação ao Exército. Eles achavam que o Exército era um privilegiado e eles não. Apesar disso, o presidente tinha apoio dos políticos e da população. Isso foi importante para que o governo combatesse uma nova revolta dos oficiais da Marinha, entre 1893 e 1894. O movimento ficou conhecido como Revolta da Armada, que ocorreu após um ataque de navios da Marinha a unidades do Exército na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Após o confronto inicial, parte dos revoltosos se dirigiu para o sul do Brasil, onde ocorria a Revolução Federalista. O que seria essa revolução? Foi uma guerra civil que ocorreu lá no sul, né? Logo após a proclamação da República. O que eles queriam? Eles queriam libertar o sul, ou seja, queria separar o sul, né, do restante do Brasil. Vamos continuar aqui. Um conflito entre opositores do governo chamados de maragatos e apoiadores do governo, os pica-paus. Em 1894, as tropas do governo venceram os revoltosos tanto no Rio de Janeiro quanto no Sul. Então conseguiu acabar com esse movimento, né? O presidente Floriano Peixoto, por ter combatido as revoltas com rigor, ficou conhecido como Marechal de Ferro. Bom, pessoal, agora eu peço que vocês deem uma lidinha novamente, né, do texto, façam os exercícios da página 28 e 29. E na próxima aula nós estaremos corrigindo. Tá bom? Abração a todos.